Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste do site www.juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet, descomplicando a informática desde maio de 2000. Agora em parceria com o colega Manuel Jailton, do site mjailton.com.br, eu trago aqui para vocês uma série de 100 ou mais videoaulas sobre programação PHP para quem é completamente iniciante, para quem nunca programou em PHP, está precisando aprender PHP. Vocês vão ver que é uma série bem prática, com muitos exemplos e com os códigos detalhadamente comentados. Se você quiser estudar de forma completa o PHP, no curso que nós chamamos de Universidade do PHP, eu recomendo dar uma olhadinha nesse endereço aqui. Tem o nosso curso completo com 3.013 videoaulas, 420 horas de conteúdo, onde tem uma formação completa do PHP do básico até a criação de sistemas profissionais completos, incluindo uma loja virtual, com integração com meios de pagamento e etc. Dê uma olhadinha nesse endereço aqui. E agora fiquem com mais uma lição desta série e um excelente estudo a todos. Vamos continuar o nosso curso. Nessa aula nós vamos falar de um assunto não menos importante, chamado de abstração. O que vem a ser abstração? Abstrair é separar mentalmente, considerar isoladamente, simplificar, alhear-se. Então, para construir um sistema orientado a objeto, não devemos projetar o sistema como sendo uma grande peça. Então, nunca pense que você vai montar um sistema todo de uma vez só. Não deve ser assim. Então, para isso, nós devemos separá-lo em partes, concentrando-nos nas peças mais importantes e ignorando os detalhes, para podermos construir peças bem definidas que possam ser reaproveitadas mais tarde, formando uma estrutura hierárquica. Então, gente, quando você vai trabalhar com um sistema, qualquer que seja ele, você nunca pode tentar fazer logo tudo. Você tem que diminuir o maior número de classes que você puder criar, melhor. Por quê? Porque você cria uma estrutura hierárquica e essa estrutura hierárquica fica mais fácil de você herdar e de você reutilizar o seu código. Então, de repente, você cria um sistema que demore muito a projeção, você projetá-lo, demora muito você fazer as classes, mas em compensação, você não tem só um sistema, você tem vários sistemas. Por quê? Porque aquela mesma classe você vai utilizar para várias e várias coisas. Você vai ver um exemplo prático disso quando nós estivermos tratando de conexão com o banco de dados. Então você vai ver que nós vamos perder um tempão fazendo a conexão com o banco de dados. No entanto, quando nós terminarmos, nós vamos, no nosso exemplo que nós vamos ter no final do curso, você vai ver que vai ficar bem simples de fazer. Então, abstrair é você separar, você dividir, é você simplificar, alhear-se. Então, para isso, nesse conceito, nesse contexto, nós encontraremos classes estruturais, ou seja, que estão na nossa hierarquia de classes para servirem de base para as outras. São classes que não podem ser instanciadas diretamente, sendo necessária a criação de uma subclasse para conseguir utilizar as suas características. Nesses casos, é interessante marcar essas classes como sendo classes abstratas, de modo que cada classe abstrata é tratada diretamente pela linguagem de programação, a qual irá automaticamente impedir de se instanciarem em objetos a partir dela. O que ele quis dizer com isso? O que a gente está tentando dizer com isso? Existem classes que elas nunca vão virar objetos, ou seja, elas nunca vão ser instanciadas, elas não podem ser instanciadas. Elas servem apenas como base para que você crie novas classes. Para você criar um objeto daquela classe, você tem que criar uma subclasse que vai herdar da classe mãe e aí você instancia a subclasse. Essas classes que não podem ser instanciadas, nós chamamos de classe abstrata. Quando você ouvir falar de classe abstrata, você vai entender o seguinte: eu tenho uma classe abstrata quando uma classe não pode ser instanciada. Eu não vou criar um objeto a partir dela. Ela vai servir para mim somente de modelo
para outras classes. E aí o que eu vou instanciar é a minha subclasse, beleza? Então isso que é classe abstrata. Também existe classes chamadas de classes finais, né? O que vem a ser classes finais. A palavra final, quando aplicada a uma classe, um método ou um atributo, ela diz que o mesmo não pode ser alterado ou estendido. Então, assim, o princípio da herança não se aplica a esses casos. A palavra final pode ser utilizada, por exemplo, se você criasse uma classe chamada constante. Como o próprio nome diz, a classe poderia ser também do tipo final e conteria somente valores fixos, como, por exemplo, o valor de π. Pessoal, quando você usar a palavra final, quer seja para uma classe, quer seja para um método, quer seja para um atributo, você não vai poder herdar esse valor. Esse valor não vai poder ser alterado, não vai poder ser estendido. Então, vimos aí classes abstratas, finais, né? Classes finais, métodos e atributos finais. E agora vejamos o que são métodos abstratos. Um método abstrato consiste na definição de uma assinatura na classe abstrata. Esse método deverá ter uma implementação na classe filha, mas não deve possuir implementação na classe que ele é definido. Então, semelhantemente a uma classe abstrata, um método abstrato, você não pode utilizá-lo direto na classe que foi criada. Ele só vai ser utilizado quando você herda, e aí na classe filha você pode sobrescrever esse método, ou você pode chamar esse método a partir da classe filha e nunca através da classe que criou. Muito bem, então aqui nós conhecemos novos conceitos. Vamos agora então a uma prática para você entender isso, como funciona. Prosseguindo então com o nosso curso, vamos agora fazer a prática daquilo que nós acabamos de aprender. Pessoal, olha só. Eu tenho aqui a minha classe, eu vou tirar isso aqui, e eu posso criar, por exemplo, um objeto chamado conta 1, e pegar esse objeto a partir da classe conta. E naturalmente, né, que eu vou ter que preencher aqui os valores iniciais. Se eu fizer isso, deixa eu comentar isso aqui tudinho. Na verdade, pessoal, eu vou criar um novo documento, tá? Para não ficar misturado. Criar aqui um novo documento. Vou salvar isso aqui como? Colocar aqui 4. Quando você estiver estudando, isso aqui tudo, ou pelo menos quase tudo, eu vou tirar. O que for preciso eu tiro. Eu não vou precisar disso aqui e nem disso aqui. Eu vou criar aqui um objeto chamado conta. Chama conta 1. E vou herdar esse objeto de conta. A minha classe conta. Ok? Tirar isso aqui que eu não vou precisar também. Se eu quiser... Deixa eu tirar isso aqui também. Se eu quiser imprimir o valor de conta, basta... Deixa eu tirar isso aqui. Certo, conta. Basta eu colocar aqui, ó, conta nome, número da conta e o saldo. Basta colocar aqui conta 1, que é o meu objeto. Está aqui o meu objeto criado. E aí veja o que acontece. Vou salvar aqui, venho aqui, coloco aqui 3, dou Enter. Ué. Ah, é 4, acabei colocando 4. Tá. Olha, ó, você tem um saldo sem nenhum problema, né? Veja só. Acontece o seguinte, agora pense comigo. Imagine que você queira. Você não queira, aliás, que essa classe conta,
ela seja instanciada. O que ela vai fazer? Ela vai apenas servir de base para as filhas, a conta corrente, a conta poupança e as outras contas que você imaginar. Então, se você fizer uma simples palavrinha antes da palavra class, se você usar a palavra abstract, significa que você está transformando a classe conta numa classe abstrata. E quando você transforma uma classe em abstrata, significa que essa classe não pode ser instanciada. Isso significa que, simplesmente porque eu coloquei essa palavra abstract aqui, significa que se eu atualizar essa página, é para dar um erro. Olha aí, ó. Deu um erro, ó. Ele não pôde instanciar a classe abstrata. Deu para entender? Então, você não vai poder instanciar a classe conta. Por quê? Porque a classe conta é uma classe abstrata. Se você quiser utilizar alguma coisa da classe conta, você vai ter que criar um objeto que herde dessa classe. No caso, você poderia criar uma conta corrente, por exemplo. Aí, no caso, você então poderia, agora sim, ó, você pode, agora vai dar certo, ó. Deu para entender? O saldo é de 300. Então, isso que significa uma classe abstrata. É uma classe que não pode ser instanciada. Se você ainda não entendeu, é uma classe que você não pode usar o new nela. Pronto, esse new aqui. Não pode criar o objeto. Não existe o objeto a partir de agora chamada conta. Existe somente o uso derivado. Todos esses métodos que estão aqui dentro dessa classe, elas servem só como base para as classes filhas. Beleza? Então é isso. Então agora vamos estender mais ainda o nosso exemplo. Eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui a nossa conta poupança, por exemplo. Essa conta poupança, ela é uma classe, né? Uma classe que herda da classe conta. Eu vou criar aqui uma nova classe. Vou chamar isso aqui de conta nova. Só conta nova. Podia ser qualquer nome. Conta nova. Foi o máximo que a minha criatividade deu para fazer. Beleza. Ó, qual seria aqui o meu objetivo? O meu objetivo é criar uma classe conta nova que vai estender de conta corrente, por exemplo. De conta corrente. E aqui não vai ter nada. O objetivo é só esse. Se eu quiser criar um objeto aqui, se eu quiser criar um objeto conta 1, né, e herdar de conta nova, vamos atualizar aqui. Ah, tá. Ele não pôde porque eu precisaria incluir aqui, né? Conta nova. Vamos ver aqui o que vai dar aqui. Tá. O que está faltando aqui? Lógico, está faltando eu criar, né, o construtor da conta. Mas, enfim, para não ter muito problema, eu vou criar o mesmo construtor. Eu vou chamar o mesmo construtor, porque eu não estou afim de criar muita coisa não. É só para você entender aqui uma coisa. Tá? O objetivo não é mais ensinar a herança. Vamos ver aqui se vai dar certo agora. Continua dando errado. Ele está dizendo que inesperável, ponto e vírgula, esperava... Deixa eu ver o que está errado aqui.
Meu pessoal, na verdade o erro estava bem aqui, ó. Eu botei aqui um ponto e vírgula sem querer e era isso que estava acontecendo. No caso, eu não vou programar essa conta aqui, eu só quero mostrar isso aqui, ó. Então, atualizando agora, dá correto, ó. Eu criei aqui o objeto conta nova, inicializei com isso aqui e veja que eu consigo o saldo, né, porque ele está herdando de conta corrente, beleza? Não fiz nada, vai pegar o próprio construtor, enfim. O que eu quero mostrar? Bem, pessoal, acontece o seguinte, ó, se de repente, ó, então eu vou modificar bem aqui, só para você saber que foi modificado. Conta nova, bem aqui onde tem Manuel Jailton, eu vou colocar número da conta. Bem aqui. Acho que é esse. Vou colocar bem aqui, ó, modificado, para você ver como realmente herdou. Ó, modificado, certo? Bem, agora olha só, se eu colocar, veja que a herança é assim. Conta corrente herda de quem? De conta, certo? Conta nova herda de quem? De conta corrente. Se eu colocasse aqui a palavra final antes de conta corrente, agora se eu for atualizar aqui, ó, é para dar um erro. Olha aí, ó, deu um erro. Por que deu um erro? Está dizendo assim, ó, a classe não pode herdar, porque ela é uma classe final. Quando você cria uma classe, um objeto, uma classe, um método, ou ainda um atributo do tipo final, ele não pode ser alterado. Quando você quiser que uma determinada classe não possa ser herdada, basta você utilizar a palavra final. Quando você quiser que um valor, né, no caso de um atributo, não seja modificado, então você pode utilizar a palavra final. Por exemplo, eu vou tirar aqui, pessoal, ó, o final daqui, certo? Vou tirar o final daqui, né? Então, você viu que quando eu coloquei final na classe conta corrente, aqui no caso da conta corrente, eu não pude herdar. Tirei o final, deu tranquilo. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou, na classe conta, eu vou colocar final bem aqui no método sacar. Antes do método sacar, eu vou colocar final. Observa que esse método sacar, ele foi modificado tanto em conta corrente, como ele foi modificado na conta, na poupança. Como eu coloquei agora o final aqui, é para dar um erro, para gerar um erro. Vamos ver? Olha aí, ó. Você não pode sobrescrever um método final, o método sacar. Viu? Então, isso que significa um método, uma classe final. Significa que o valor não pode ser modificado, não pode ser alterado. Então, eu vou tirar aqui. Quando você quiser que um determinado método, uma determinada classe, ela não possa mais ser modificada, não possa, no caso da classe, não possa mais ser dada, é só você colocar o final. Então, e assim nós aprendemos classes abstratas e classes e métodos finais. Na próxima aula, nós vamos falar de um outro pilar da orientação a objeto, que é o encapsulamento. Muito bem, agradeço por vocês terem assistido esta lição até o final. Lição essa que eu trago aí de autoria do colega Manuel Jailton, que gentilmente cedeu essas lições para publicação aqui no nosso canal do YouTube. Se vocês quiserem, reforço para vocês o convite, conhecerem uma formação completa e prática em PHP, do completamente iniciante até o profissional, com 3.013 videoaulas, em mais de 420 horas de videoaulas, é o curso mais completo, atualizado e prático do mercado. E aí vocês já começam a pensar, puxa Júlio, mas deve custar muito caro esse curso. Não, acesse esse endereço aqui, vocês vão se surpreender com o preço desse curso completo. Vale a pena realmente conferir. E ele não está parado nessas 3.013 aulas. O professor Jailton está sempre gravando novas aulas e disponibilizando no ambiente do curso. Como o teu acesso é vitalício, você vai ter uma formação permanente e atualizada sempre em PHP. Reforço para vocês que nesse endereço aqui tem todos os detalhes, como funciona, como se inscrever, quanto custa, dá para parcelar, não dá, como é o acesso, tudo tem muita coisa detalhada nesse endereço aqui, tá? juliobatiste.com.br/universidade-php.asp. Acessem que vai ter todas as informações detalhadas, tá?
tem a descrição completa, a quem se destina a formação PHP, qual o método de ensino, como funciona o acesso, índice completo e detalhado. E além disso, vocês ganham 17 cursos online de bônus. Tem cursos de JavaScript, de criação de sites com WordPress, tá? De MySQL, muitos cursos realmente adicionais e complementares à formação em PHP. Todos os detalhes nesse endereço aqui, com um ótimo desconto. E esse desconto, se vocês entrarem direto na loja do meu site, não vai ter. É só acessando esse endereço aqui, tá legal? E aí no preço que tá lá, vocês vão poder parcelar em 6 vezes sem juros. Todos os cartões. Muito bem, agradeço por terem assistido o vídeo até o final. Não esqueçam de fazer a inscrição aqui no canal, botãozinho vermelho inscrever-se. A inscrição é gratuita e a vantagem é que sempre que eu publico um vídeo novo, vocês são avisados pelo próprio YouTube que está disponível o novo vídeo com o link para assistir. Utilize o campo comentários que está aí abaixo do vídeo para deixar suas dúvidas, sugestões, críticas, elogios, tá bom? E me ajudem a divulgar esse conteúdo, essa série de 100 ou mais videoaulas sobre PHP, através de compartilhando o link do vídeo nas redes sociais, repassando por e-mail, por WhatsApp, Instagram, Telegram, enfim. Se vocês tiverem amigos, conhecidos, colegas de trabalho que tenham interesse no assunto, indique, compartilhe e me ajudem na divulgação dos vídeos. Quanto mais compartilhamentos, comentários, visualizações e indicações, mais seguidamente e mais lições eu vou compartilhar aqui com vocês, tá legal? Muito bem, mais uma vez agradeço e até a nossa próxima lição.